o que importa realmente. Quero-lhe agradecer por ter vindo aqui ao podcast, mesmo estando no sítio, mesmo a um domingo, e ter arranjado um tempinho para vir aqui conversar comigo e para a gente poder deixar também gravado depois no YouTube, para quem queira ver mais tarde, que é esse o meu objetivo e esse o meu trabalho. Muito obrigado, Carmen. Gratidão, meu querido. Uma honra estar aqui com vocês, os portugueses. E bora lá. Vocês querem ter o conhecimento aí da ufologia, da espiritualidade? Exatamente, exatamente. Eu ia pedir à Carmen para a Carmen nos explicar um pouco, falar um pouco de si, como é que, desde pequena, com certeza que já havia os seus amigos imaginários, não é? Como é que foi esse processo até se aperceber realmente quem eram e o que é que tinha que fazer na sua vida? Então, na realidade, eu não nasci com vidência, nem com mediunidade, e muito menos com contato espiritual. Eu não sou brasileira, eu sou chilena. Meu pai é peruano, minha mãe é alemã, chilena, né? Que lá no Chile tem a colônia alemã, por isso que eu tenho meu outro nome alemão. E eu fui criada dentro do berço católico, apesar do meu pai ser ateu. Então, eu gostava, quando eu tinha minha empresa, que não tinha nada a ver com espiritualidade, eu gostava muito de um livro do Joseph Murphy, que é a física quântica. Então, eu lia muito, eu me identificava muito. Depois eu comecei a comprar os livros da Catherine Palmer, que é o mesmo segmento, que trazia as orações. Então, eu estava acostumada a fazer novena, oração. Aqui tem um padre muito famoso que chama Padre Marcelo, eu ia na missa, ficava no palco com ele, porque eu conhecia as freirinhas que estavam ali. Então, a minha parte espiritual foi essa. E aí, quando eu comecei a minha empresa começou a crescer, eu me desconectei totalmente dessas coisas e fiquei só ligado e ficar atrás do dinheiro. E aí, mais ou menos com 35 anos, eu ia dormir, e toda vez que eu ia dormir, o meu corpo espiritual saía do meu corpo físico, e eu ficava assustada, porque eu tentava acender a luz e não conseguia, a minha mão atravessava a parede, e aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar espiritualidade para curar. Eu achava que eu estava tendo alguma obsessão espiritual, porque eu não tinha o conhecimento desse lado de projeção astral. Imagina, eu tenho 52 anos, a gente está falando de 20 anos atrás, porque tudo hoje mudou com as redes sociais, hoje a gente tem mais informação. Então, na época, eu era casada com o pai da minha filha, ele era muito amigo de um espiritualista que tem aqui no Brasil, que já partiu, que é o Chico Xavier, e aí eu contei pro pai da minha filha e falou: eu vou perguntar pro Chico. O Chico já tinha falecido, mas para a turma dele, né, que tem os centros espíritas aqui no Brasil, o que poderia fazer, o que poderia ser. E aí mandaram ir na Dona Guiomar, que é um centro espírita, e aí ela pegou e mandou ir pro centro da filha dela, que era de Umbanda, e não consegui entender o meu processo. E aí eu comecei a fazer uma busca espiritual muito grande, e a projeção astral, ela começou a piorar. Era todas as noites, e só que eu comecei a desenvolver síndrome do pânico, porque toda vez que eu tentava voltar para o meu corpo, tinha uma sombra negra que me batia. Ok, sim. E a sombra não tinha forma, era como se fosse uma fumaça negra. E aí eu comecei a ficar com medo de dormir, então eu comecei a tomar remédio para dormir. Aqui no Brasil chama Rivotril, Lexotan, fui no médico, ele me deu, porque eu comecei a ter síndrome do pânico, literalmente. E aí eu comecei a buscar muito. E uma certa vez, quando eu estava no centro do Chico, que eu conheci ele, no centro, na casa dele, ele falou para o pai da minha filha, né, que era o meu ex-marido, que eu era estelar, que não era para me colocar em nenhuma doutrina religiosa, porque eu não ia me encaixar. Eu e o irmão da minha filha, né, que não é meu filho, era de outro casamento, o Bruno, que a gente era estelar. E aí, para mim, naquele momento, não fez sentido algum, porque eu tinha o quê? Uns 25 anos, aí depois passou mais anos e começou a acontecer esse negócio. Então, eu, por conta, comecei a buscar respostas por aquilo que estava me acontecendo. E, na época, quanto mais oração eu fazia, eu acendia a vela para o anjo da guarda, piorava. Eu inflava, parecia que a criatura queria entrar dentro de mim.
Até que eu encontrei um grupo de ufologia e fui para esse grupo. Eles tinham uma sede numa fazenda no Mato Grosso do Sul e lá eu curei. E não era religião, não era nada, era um grupo de ufologia e que estudava paranormalidade. E fiquei ali 9 anos estudando com eles, me preparando espiritualmente, aprendi muita coisa. Só que depois de 9 anos que eu estava ali, não fazia mais sentido as coisas que estavam acontecendo ali com aquele grupo. E meio que eu fui expulsa do grupo porque eu comecei a questionar muito e o dirigente do grupo falou, sai fora daqui que aqui não é para você. E dali começou, quando eu saí, todo o meu processo. O que aconteceu? Deu muita coincidência. Eu tinha uma empresa de clínica de estética muito bem sucedida em São Paulo, no Morumbi, e eu estava tendo todo esse processo espiritual, que até o momento eu não sabia que era espiritual, eu fui descobrir quando eu fui parar nesse grupo. O que aconteceu? Eu expandi demais a minha consciência e não fazia mais sentido a minha empresa. Então, o que eu fiz? Eu fechei a minha empresa por 2 anos e peguei 2 anos sabáticos para eu poder viajar pelo mundo, estudar e entender o meu processo como missão. Então, uma coisa eu tinha muito clara dentro de mim, que eu queria ser terapeuta. Então, eu estudei biomagnetismo, toda essa questão mais da área da saúde, por eu ter tido minha clínica de estética, a gente trabalhava com o bem-estar também da mulher. Só que aquilo não fazia sentido para mim. Até que um dia eu volto para o Brasil, faço um curso de radiestesia em Porto Alegre, eu sou de São Paulo, e eu falei, cara, essa área eu curti. E aí eu me formei com uma mesa radiônica e descobri as mandalas dos arcturianos. E eu mesmo desenvolvi dentro da técnica da mesa radiônica as mandalas arcturianas e fiquei trabalhando ali. E aquilo foi expandindo minha consciência. Voltei de novo para o Chile, fiquei lá com as minhas irmãs, meu pai, porque eu estava querendo me descobrir. E aí lá... a minha irmã... aí já tinha tido algum contacto mesmo? Não, eu tinha... Eu tinha uma voz que falava telepaticamente comigo e me instruía. E eu não dava atenção para essa voz, tá? Okay. Ela falava, não vai se relacionar com tal pessoa. E me relacionava e me dava mal. Não vai fazer tal coisa. Aí, eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na fazenda, a vigilância sanitária, que cuida, né, da parte da saúde no Brasil, eles foram visitar minha clínica e eles fecharam minha clínica porque o piso era de madeira no 2º andar. Tinha que ser piso frio. E a lei tinha mudado. E aí, fechar minha clínica por 15 dias para poder construir, tirar o piso de madeira, colocar o porcelanato e etc e tal. Fiquei 15 dias forçada de férias. Isso antes dos meus 2 anos sabáticos, tá? E aí, o que aconteceu? A minha clínica ficou pronta em 10 dias, porque eu contratei uma empreiteira para fazer de manhã, tarde e noite, e madrugada a obra, porque eu tinha muito cliente. E aí a vigilância não ia liberar. E já estava tudo que elas queriam de papelada, de documentação, de bombeiro, tudo estava prontinho e elas não iam liberar. E eu ligava lá e brigava com a vigilância. Pô, eu sou empresária, não pode ficar parado. Vocês me deram 15 dias, eu fiz em 10 dias. E eu estava estressada. E um dia eu fui andar no parque com raiva e a voz falou assim para mim, olha, você vai viajar para o Chile, você vai conhecer um rapaz chamado Tanto, você não se relaciona com esse cara porque ele vai atrasar sua missão de vida há 5 anos. E aí, como estava atrasado, eu realmente fui para o Chile visitar minha família, fui esquiar, e lá conheci o rapaz e me relacionei com ele, esqueci que a voz tinha falado. Quando eu passei 3 anos com esse rapaz, que era um relacionamento tóxico total, eu lembrei da voz. Pois. Só que eu deixei passar quieto. Eu falei, cara, que doideira. Por isso que eu te falei, não tinha nada de espiritualidade. Nesses 2 anos que eu te falei que eu peguei a questão sabática, o que aconteceu? No Chile, né, a minha irmã comprou uma casa num bairro afastado de Santiago, num bairro chamado Chucurei. Acho que é isso que é o nome, Chucurei. Parece até o Chucurei do Reiki. E aí a casa era linda. Tinha 5.000 metros de terreno. Era uma casa bem de Hollywood, sabe? E aí ela ficou empolgada, falou, vamos dormir na casa? E não tinha nada, só tinha um sofá na sala, a cozinha estava montada com um fogão, geladeira, e os quartos não tinha cama. Então a gente passou no supermercado, comprou um colchão inflável, ela dormiu no quarto, que seria dela, e eu dormi na sala.
E na primeira noite, não tinha internet na casa. Na primeira noite, eu sou acordada às 3 horas da manhã com a mesma voz falando na minha cabeça. Acorda que tua missão vai começar. E você está atrasada 5 anos. Eras da relação, tinha perdido. Pois. E aí ele mostra em holograma para mim o planeta Terra, uma malha de cor pink, que é uma cor que não tem na nossa paleta, na nossa visão, a gente não consegue enxergar. Mas eu posso falar que é muito próximo do pink. Então tinha uma rede em volta do planeta e ele mostrava para mim, tá vendo na América do Sul? Eu falei, tô. E começava a ficar preta essa malha. E ele falava, essa malha é a rede crística de consciência que está sendo corrompida por magos negros, da não-luz. A sua missão é expandir a consciência das pessoas, porque vocês vão entrar no processo tecnológico de entorpecer a mente e deixar todo mundo hipnotizado. E aí essa consciência começou a falar de tecnologias que eu nunca tinha ouvido falar, como a HAARP, os Kentrel, e ele falava o meu idioma, e essa palavra é americana, e ele falava desse jeito, HAARP, Kentrel, a rede cristalina do planeta, e para mim não fazia parte alguma essa comunicação. Eu não tinha conhecimento, eu tinha conhecimento zero disso. Ok. E eu comecei a escutar, e ele falava assim, olha, todo mundo acha que a HAARP ele é um movimento eletromagnético para mandar cargas negativas para ter terremoto, fazer chover em deserto, pegar fogo em floresta. Não é somente isso. Isso daí é controle mental. Sim. E aí, tá? Quando eu acordei no dia seguinte, eu contei para minha irmã. Falei, Carol, eu tive um sonho muito louco. Aí eu contei para ela. Ela falou, Karen, e a casa dela era toda envidraçada. Eu estava tentando dormir, mais ou menos essa hora que você falou, e eu olhava para o céu, e o céu do Chile todo mundo sabe que é super estrelado, né? Por isso que todos os observatórios estão ali, né? E aí ela falou, eu vi uma luz dourada que estava andando no céu. Só que essa luz, ela começou a se aproximar de casa. E aí eu falou, caraca, vai bater aqui na minha casa. E eu adormeci. E você contou essa coisa. Que estranho, né? Eu falei, estranho mesmo. E aí a história se repetiu. Só que a história se repetiu e ele falou assim, Karen, eu tenho certeza que você acha que você tá doida. Eu vou te dar uma conta matemática e essa conta matemática é a energia que você tem. A sua energia se chama energia K. Aí ele me deu, eu anotei no papel, e contei para minha irmã. A minha irmã falou, escreve tudo que essa consciência fala com você, porque de repente você tá esquizofrênica, a gente te interna. Falei, tá bom. E aí eu peguei e falei, olha, ele me deu uma conta matemática. A voz era masculina, tá? Por isso que eu falava, ele me deu a conta matemática. E naquele dia a gente ia almoçar com meu pai, e meu pai é engenheiro calculista. Falei, pronto, vou entregar pro meu pai, vou perguntar o que é essa conta aqui que dá cá. Aí levei a conta pro meu pai, no almoço, falei, pai, o que é isso? Aí meu pai pegou, abriu o papel, aí ele olhou pra minha cara e falou, você copiou isso aqui do Google, filha? Eu falei, não, pai, não copiei nada, eu quero saber o que é isso. Ele, peraí. Aí ele pegou a calculadora. Da energia K. Eu falei, o que é energia K, pai? Falou assim, olha, eu vou tentar te explicar. Sabe o gás? Eu falei, sei. Ele é invisível, mas ele ocupa espaço. Para ele funcionar, precisa de uma implosão. Não é explosão, é implosão para gerar o fogo. Quando o foguete sai da Terra, ele precisa ser empurrado, que é uma implosão, não é explosão. Então, existe uma implosão, que é como se fosse empurrar a coisa para cima. É uma conta de física. Para mim não fez sentido algum e eu guardei isso no meu coração e na minha memória porque não fez diferença alguma na minha vida. E aí eu entendi que realmente a conta existia, que não tinha como eu inventar, porque ele foi me falando
as letras, os caracteres. Tinha caracteres que ele mandava eu escrever que eu não sabia, e ele falava, procura no Google, escreve o nome do caracteres. Eu escrevia e via que era tipo aquele V, menos, em cima. É um negócio muito doido. E aí eu vi que realmente eu estava tendo um processo mediúnico, e aí ele falava muita coisa, e ele falou, eu quero que você escreva no Facebook. E era um momento que a gente estava migrando do Orkut para o Facebook, tá? Pra você ver como eu sou velha. Aí que aconteceu? Eu comecei a escrever o que essa consciência mandava eu escrever, só que eu escrevo muito mal português, tá? Mas eu escrevia. E depois eu arrumei uma jornalista para arrumar meus textos, porque eu comecei a fazer blog, etc e tal. Quando eu comecei a escrever, um monte de gente começou a entrar em contato comigo. Como é que você tem esse conhecimento? Como é que você sabe disso? Por que você está escrevendo isso? Só que eram cientistas que entravam em contato comigo. Ok. E aí tinha um rapazinho que falou, eu preciso falar com você, eu tenho um recado para te dar. Eu fui acampar e recebi um recado de um extraterrestre. Eu falei, o quê? Aí na época a gente abriu o Skype, e era o Jefferson, e o Jefferson falou assim, olha, a consciência que fala com você tem nome. Ele se chama Ilkael, tá? Ele é de Vênus. E o que ele tá te falando da Harp é real, porque eu também recebi. Eu falei, como que esse cara sabe? Entendeu? Então era umas coisas meio de maluco, tá? Parece história de filme. E aí eu fiquei muito amiga do Jefferson, claro, e eu vi que eu não estava louca. Então, o que eu pensei no primeiro momento? Que eu tinha virado médium e que tinha encostado um cientista chamado aí o Kael. Eu não acreditei muito nesse negócio de extraterrestre falar comigo. Sim. Só que foi passando o tempo, o Ilka foi falando de Vênus, foi falando das Pleiades, foi falando de Sírios, não falava de Arcturus não, de Sírios. Como é que era a tecnologia, ele falava, em projeção a gente vai te levar para você ver como é que a nossa tecnologia está 1000 anos-luz na frente de vocês. Fui sendo doutrinada por essa consciência por muitos anos. Quando eu volto para o Brasil, eu resolvo virar terapeuta holística e escrever os blogs, o meu Facebook, de tudo sobre esses assuntos que na época não era moda como hoje. E as pessoas falavam, meu, que droga estragada essa moça tomou, porque o que ela tá falando é doideira. Fazer palestra, e aí ele queria que eu fizesse uma tecnologia, que a única maneira de colocar a tecnologia energia K era dentro de orgonites. E na época, no Brasil, não se conhecia orgonite, mas já existia. Então, eu comecei a fazer os orgonites, comprar meus orgonites. Aí o pessoal relatava, nossa, eu dormi bem, nossa, eu consegui acessar minha consciência, nossa, minha vida mudou. E era assim, era uma coisa muito maluca que estava acontecendo com as pessoas. Eu falei, cara, será que eu tô louca? Não, não pode ser. E essa consciência, ela era muito, muito rígida comigo. Era um momento que eu tinha separado desse rapaz que eu te falei, né? E ele não queria que eu me relacionasse com mais ninguém. E ele falou, e se você conhecer alguém errado de novo, a gente vai tirar da tua vida. E de fato, eles varriam pessoas, amigos. E eu fiquei muito sozinha nesse momento. Além de ficar sozinha, eu fiquei pobre, porque eu não tinha dinheiro. Eu vendia só orgonite, eu não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para pagar o IPTU da minha casa, IPVA do meu carro. Era um horror. Só que aí eu cheguei a achar que era um reptiliano grudado em mim, querendo me enganar. Só que o benefício que fazia a tecnologia para as pessoas era tão grande que valia muito mais pelo dinheiro. E foram 4 anos que eu fiquei nessa situação que eu não conseguia ter sobrevivência. Por quê? Porque eu estava vibrando em todos os chakras para cima. E na minha cabeça, a terapeuta tinha que ser pobre. Eu tinha também minhas crenças limitantes. E aí foram 4 anos ali trabalhando, as pessoas relatando muita coisa, muitos benefícios em relação à saúde mental, a parte psicológica. Eu palestrava muito, era convidada para viajar, mas tipo, eu não conseguia ganhar nada de dinheiro. Até que os arcturianos começaram a me treinar. Quando eu ia dormir, eles mandavam mandalas, eu via em holografia, raios de luz. Eu via muitas luzes dentro do meu quarto, no escuro. Teve momentos que era como se o cosmos estivesse dentro do meu quarto.
Eu tinha um amigo na época que me ajudava a construir os orgonites, a vender, a dar aula, né? Que era o Rodrigo. E um dia e lá no meu apartamento tem 4 quartos, né? Então ele estava dormindo num quarto, eu no outro. E de manhã eu acordei assim e estava como se o céu tivesse aqui, ó, dentro do meu quarto. Eu fiquei olhando. Eu falei, gente, que doideira é isso? Fui chamar o Rodrigo. Deita na minha cama e vê as estrelas. Ele deitou e ele falou assim, cara, pior que tem mesmo. Parece que a gente está no cosmos. Que coisa é essa? Eu falei, não sei. E eram uns fenômenos muito malucos que acontecia, tá? Aí chegou o momento, né, que eu conheço o meu marido, Dorim, a gente começa a se relacionar e ele tem mediunidade, sim, ele tem todos os fatores mediúnicos acesos e ele falava, você anda com uma galera que não é espírito, é uns bichos. Eu falei, como que é? Eu contou no podcast, não é? Eles têm cara de leão, com corpo de humano, tem uns que são prata, que não dá para ver a cor. É muito doida a galera que anda com você. Aí eu falei, eles são extraterrestres, né? E aí o que comunicava com o meu marido era a Orione. Qual que é o nome do outro, amor? O Orochi. Orione e Orochi, que eram felinos. E eles vinham fofocar, contar dos meus amigos. Tinha amigo meu que ia morrer. Eu tinha Oron e Orochi. Não, a Orione também. E aí ele me contava, olha, vai cuidar do fulano de tal, porque ele tá com câncer, ele não sabe. E eu ficava assim, pior que as coisas aconteciam, tudo que esses 3 que conversavam com meu marido que queriam a experiência para mim. Ok. Fui preparada magneticamente pelos arcturianos, eu saía do meu corpo já consciente e entrava na nave. Eu tive, gente, eu vou contar para vocês, eu tive as minhas experiências, que são muito parecidas com muitas pessoas que também têm contato com os arcturianos. Porém, os nomes que eu uso hoje, eu uso porque as pessoas falam, porque não foi falado esses nomes para mim, tá? Eu quero que fique claro. Porque quando eu encontrava com o arcturiano, que o pessoal chama de Juliano, eu chamava ele de azulzinho e de golfinho. Por quê? No astral eu conseguia pegar nele. Ele tinha a pele de golfinho, sabe? E ele era azul, muito grande e magro. Ele era mais ou menos 2,5 metros. E a gente era muito amigo. Ele que vinha me buscar e a gente saía em nave e eu ia aprendendo muitas coisas com ele. Coisas eu lembrava e coisas eu não lembrava, não trazia para minha consciência. Porém, meu espírito aprendia. Então foram se passando uns 2, 3 anos. Tá? Isso já quando eu estava conversando também diretamente com o Wilcael, que é de Vênus, extremamente rígido, não é brincalhão, minha personalidade é brincalhona, eu sou brincalhona, ele não deixava eu ser brincalhona, eu tinha que ficar séria, eu não podia sair para beber com meus amigos, eu não podia fazer nada, eu tinha que ser a santa, quieta, imaculada. E se eu fizesse alguma coisa fora do comum, ele me deixava de castigo e deixava mesmo, tá? E deixava e o negócio ficava estranho. Enfim, resumindo a história. Comecei a ser treinada pelos arcturianos, até que um dia eu separo do Dorim. A gente estava no processo de namoro, eu tinha ido morar na casa dele. Volto para o Morumbi, para o meu escritório, porque o meu apartamento estava alugado. Vou morar no meu escritório. Com muito medo, porque é super perigoso lá onde eu tenho meu escritório, na Giovanni. E aí, toda noite eu tinha medo, eu rezava para Deus e falava, me protege, não deixa nenhum bandido entrar aqui. Meu carro era um carro bom, então ele ficava estacionado na porta, não tinha muro nem portão, então era um escritório. Tipo, você entrava com o carro, subia a escada, já estava lá. Meu carro ficava ali. Então, todas as noites, eu preocupada, eu falava, por favor, me protege. E numa das noites, um arcturiano veio e falou, olha, a gente tem um trabalho que a gente quer desenvolver com você, só que a gente tentou trazer esse trabalho para o Brasil e não deu certo, porque a pessoa que recebeu a informação, ele colocou muita coisa do conhecimento espiritual dele, então não está 100% correto o trabalho, e a gente tem que trabalhar na pureza. Você topa?
fazer? Eu falei, desde que seja da luz, claro. E eles, não, é totalmente da luz. E aí eles começaram a me dar aulas de apometria, coisa que eu não tinha conhecimento também. Sim. Começaram a me dar aula de outras tecnologias, de outras situações dos arcturianos. E aí eles falaram que eles eram os arcturianos. Na época ninguém falava de arcturiano, só tinha as mandalas do Janosch. Lembra que eu te falei que eu trabalhava com as mandalas? Eu Sim, falei, sim. será que as mandalas abriram alguma coisa na minha consciência? Porque eu já trabalhava nessa mesa. Inclusive, minha professora mora em Portugal, que é a Régia Prado. E na época ela ficou muito brava comigo, porque era mais ou menos próximo a 2014, 2015. Ela pediu para eu não trabalhar mais com as mandalas arcturianas na mesa dela. Eu fui proibida. Ok. Para trabalhar com as Tinha que suas. abandonar a mesa dela e ficar só com as mandalas, entendeu? E hoje ela trabalha com a consciência siriana, é muito louco, né? Como as pessoas são preconceituosas, né? Sim, Enfim, sim. enfim. E aí eles falaram que queria que virasse uma mesa radiônica com somente mandalas arcturianas, com mandalas com geometrias que nós conhecíamos, que era o Merkaba, era o cubo de Metatron, e com uma consciência que é dos elementais da natureza, que seria representado por uma árvore. Eu falei, tudo bem, montei, eu não sou designer, mas montei em transe a mesa, sem ter conhecimento algum, com as mandalas do Janosch e com as mandalas do John Paul Fox, né, que é um outro canalizador. E construí a apostila sem ter conhecimento algum. E ele falou, agora você vai atender as pessoas. Você vai ver o quanto que esse trabalho é interessante para vocês aí. Daí eu comecei a atender, a minha agenda começou a lotar de manhã, tarde e noite, todo santo dia. Eu tinha, meu descanso era sábado depois do meio-dia e domingo o dia inteiro, porque eu começava às 8 da manhã e terminava todo santo dia às 10 da noite. Entre 4 e 5 horas eu não atendia, porque eles pediam para eu ficar assistindo o pôr do sol, que aqui no Brasil, em São Paulo, começa, dependendo da época do ano, escurece às 6 horas da tarde, tá? Sim. Então eu mandava assistir o pôr do sol, porque eu tinha que pegar a energia solar na minha glândula pineal para não quebrar o contato com eles, porque eles iriam me passar informações por muitos e muitos anos. E eu tinha que fazer meditação, eles me mandaram fazer um monte de coisa para eu trazer o trabalho. E aí as pessoas começaram a me trazer relatórios que estavam bem, que ficaram bem, pessoas que queriam tirar a própria vida, não queriam mais, pessoas que eram obsediadas espiritualmente pararam de ser, começaram a se libertar de problemas espirituais. E eu comecei a ficar famosa no Brasil. Então a minha agenda para eu atender demorava de 3 a 4 meses. Aí eu não tinha secretária, eu coloquei uma secretária, um secretário que era o Rodrigo, para me ajudar. Aí depois eu passei a minha agenda para minha filha, que minha filha não estava conseguindo emprego, ela se formou na faculdade. Mãe, ninguém me dá emprego, posso ser sua secretária? Eu falei, pode. Então eu passei minha agenda para ela e era uma loucura, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Só que, eu vou contar um negócio engraçado aqui para vocês. A minha consciência estava na escassez, porque eu passei os 4 anos pobre e eu achava que eu ainda estava pobre. Pois. Então, eu comia em restaurante baratinho, colocava pouca gasolina no meu carro, eu atendi o dia inteiro, o pessoal me depositava no digital, no online, Sim, quem sim. vinha presencial no meu espaço pagava em dinheiro, o dinheiro eu usava e colocava atrás do quadro. Então, o dinheiro que eu via, que eu achava que eu tinha dinheiro. Chegou uma hora que eu comecei a ter bastante dinheiro atrás do quadro. Pois. E aí uma amiga me ligou e falou, cara, me empresta R$ 1.000? Eu falei, você tá louca? Eu não tenho R$ 1.000. Como é que eu vou te emprestar R$ 1.000? Amiga, você atende o dia inteiro, como é que você não tem R$ 1.000? Aí eu falei, é verdade. Deixa eu ir no banco ver quanto que eu tenho de dinheiro para ver se eu posso te emprestar. Quando eu fui no banco, eu vi meu extrato, eu falei, meu Deus do céu, eu tô rica. E uma coisa que eu vou falar para vocês, os arcturianos, quando falaram, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, quero. E eu reclamei, vocês podem me pagar um salário? Porque eu tô passando fome aqui na Terra. Aí eles falaram, Karen, você nunca mais vai passar fome. E vou falar mais, você vai ficar muito rica. Aí eu falei,
Isso é coisa de capiroto, eu pensava, é coisa de reptiliano, né? Falar de dinheiro. Sim, você não tem que passar necessidade, você tem que ter dinheiro para viajar o mundo inteiro, levar o nosso conhecimento, ficar em hotel bom, porque quando eu dava aula de orgonite, eu não ficava em hotel bom, eu comia em qualquer lugar, fiquei muito doente, tive que tirar até minha vesícula, tá? E quando falta dinheiro, você tem um monte de problemas. Passei vários perrengues na minha vida pela minha missão no começo. Não estou falando que esses seres são do mal, tá? Mas eles não eram muito conectados com essa parte física. Os arcturianos já são mais conectados, porque eles são responsáveis de tirar a gente da roda kármica. O e o Caio, eles eram de fontes muito mais búdicas, né? Então, eles não têm noção do que é xixi, do que é cocô, do que é comer, entendeu? Do que é doença. Eles não têm essa noção. Eles têm que aprender com a gente. Então, realmente, no dia que aconteceu isso com os arcturianos, nunca mais me faltou nada. Inclusive, hoje eu estou num patamar que eu, graças a Deus, graças ao meu trabalho, também, porque eu me dedico, eu ganho muito mais que quando eu tinha minha empresa. Então, hoje eu escolho onde eu quero estar. Se eu quero morar no mato, eu moro. Se eu quero morar no Japão, eu vou. Eu faço o que eu quero porque eu tenho essa liberdade, né? Eu tenho um time maravilhoso que trabalha comigo. Enfim, então essa é a minha história, a minha jornada com os extraterrestres. Muito interessante, muito interessante. Karen, diga-me agora, explique-nos como funciona então a sua mesa multidimensional, como somos seres multidimensionais e como há esse tratamento em outras dimensões, nos outros nossos corpos, não é que temos? Então, ele é bem complexo o meu trabalho, porém ele é fácil. Quando o aluno ele entra para estudar, ele vê que é muito mais simples do que o que a gente acha que não pode ser, de conceber, né? Hoje, eu não tenho tanta dificuldade de ensinar a multidimensionalidade, mas quando eu comecei, Sim. Quando essa obra ficou pronta, que ela ficou pronta mais ou menos no final de 2014, começo de 2015, né? Eu tinha muita dificuldade, então eu tinha que trazer muito a ciência e colocar dentro da espiritualidade. Então, o processo dos arcturianos, ele é um processo de tirar a gente da roda kármica. Por quê? O planeta Terra está indo para a quinta dimensão. A gente não sabe se a humanidade vai para a quinta dimensão porque é um estado de consciência. O que a gente vê hoje é uma aberração espiritual de consciência no mundo todo, né? Esses governos aí que comandam, que lideram, não querem que a gente expanda de jeito nenhum. Então, eles fazem várias agendas para nos prejudicar. Então, quando eu comecei minha jornada espiritual, eu era contra as agendas de controle mental. Então, todo o meu trabalho era pautado nisso. Sim. Depois, foi para tirar a gente da roda kármica. Então, o que acontece? Essa história que eu vou falar é real no plano espiritual galáctico, porque olha só, existe o plano galáctico, existe o plano cósmico e existe o plano solar. O Ilka era galáctico, tá? Ele é muito maior. Os arcturianos são cósmicos. E muito maior que os galácticos e cósmicos são os solares. Okay. Que vem dos mestres, tá? Então, quando os arcturianos me contataram, eles falaram, a gente vai ter que tirar muitas consciências da Terra da roda kármica. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar os corpos multidimensionais de emoção e de aprisionamento umbralino. Porque muitos que estão aí em vidas passadas tiveram contratos com a parte luciferiana, com a parte negativa, e muitos que estão em consciência também agora na transição são lemurianos e Atlantes, que erraram muito porque quando chegou a ciência e a espiritualidade, eles usaram para a vaidade e o ego de controle, que não está muito diferente hoje aqui na Terra. Claro. Então, a gente tem que resgatar essas consciências o máximo possível. Então, existe uma apometria cósmica que não tem nada a ver com a apometria de centro espírita. Sim. Tá? Esses dias, uma aluna minha falou, mas você não faz apometria, porque eu entendo de apometria. Você não desdobra os corpos, você não faz os estralos. Ela falou um monte de abobrinha, porque
Dentro da apometria, quem trabalha para resgate são os arcturianos e a nave Santa Esmeralda, ponto. O médium, ele só dá passagem e prepara o ambiente. Quando a gente trabalha com a mesa, nós não somos médiums, a gente só dá os comandos que são em oração e decretos, e quem faz o trabalho são eles. É evocado, eles já vêm, eles já sabem. Então, existe toda uma paralisação quando uma nave arcturiana etérica aparece. Aparece os felinos também, que trabalham junto, que são os policiais, porque quando você faz uma limpeza, existem vários demônios, existem falanges, então precisa pegar essas consciências e levar para as câmaras arcturianas para que eles sejam tratados, revigorados e tenham entendimento, são seres de luz. Não é chegar e colocar na prisão e falar, continua sendo ruim. Eles perderam a consciência crística, eles têm que relembrar que eles vieram também da fonte criadora. Então, eles também estão tendo uma oportunidade da sua evolução. Então, nós não fazemos nada, a gente só faz os comandos. Ponto. Sim. Quando você retira toda essa parte umbralina, espiritual, mental e dos outros corpos que ficam desfragmentados em várias linhas tempo-espaço aqui, nossa, né, do nosso calendário, você volta, você tenta voltar para o seu estado original, divino e perfeito. Ou seja, você consegue se conectar com o teu eu sou. O nosso DNA, ele foi codificado quando a gente afundou na antiga Lemúria, na antiga Atlântida, foi mexido no nosso código do DNA desses controladores e a gente se desconectou do nosso eu sou, da fonte criadora. Então, os olhos que a gente enxerga a nossa realidade não enxerga toda a realidade. Ok. A gente enxerga aquilo que é concebido dentro das nossas hélices, que é a primeira e a segunda só. Faltam mais 11. São 13, então 12. Ok. Existe um espiritual. Então, toda a nossa potência latente estão nas hélices. Só que você tem que resgatar essa consciência. Então, os arcturianos fazem esse processo do resgate para que a gente possa se conectar com o nosso divino. Coisa que tinha na Lemúria e na Atlântida. Coisa que está escrito na Bíblia. Sim. Na Bíblia, a gente andava com os anjos, com os arcanjos, ombro a ombro. A gente foi baixando e perdeu a conexão. Entende? Como é que dentro do que estamos a contar, não é? Que a mesa trabalha para nos libertar da roda kármica. Então, a mesa ela faz esse processo apométrico. Quem criou essa roda kármica? Quem é que a controla? Então, quem controla são raças extraterrestres negativas que se apoderaram do planeta Terra, mudaram o DNA por causa das guerras, né? Então, foi mudado o nosso DNA. Por isso que nós temos o cérebro reptiliano, né? Então, são duas raças, reptiliano e draconiano. Existe a teoria dos Anunnakis, do Enil e do An e não sei o quê. Existem várias teorias. Eu vou no que eles me ensinaram, que é com reptiliano e draconiano mesmo. Claro, então, eles controlam a Terra, eles têm um acordo com governantes híbridos, que são metade eles e metade humanos, aqui na Terra, que controlam todo o sistema de educação, de medicina, de finança, de tudo que você pode imaginar. E todo o sistema ele é contra a humanidade. Ele é para deixar o humano egoísta, competitivo, vingativo, do mal, que traga energia negativa. Exato, era aquilo que a Carmen falava no princípio também, para eles conseguirem dominar a rede cristalina que tem em volta da Terra, que ao fim e ao cabo é a consciência da Terra, não é? Que eles querem manter sempre numa vibração negativa e através de nós é que fazem isso, impondo-nos o medo, impondo-nos a violência e a frequência negativa para nós darmos força a esta prisão. Somos nós que alimentamos eles. Isso. Na realidade, existe um propósito, tá? Não é maldade por maldade. O propósito é a energia que eles precisam. Eles se alimentam de adrenacron. A adrenacron não é só quando coloca a criancinha lá e, né? Não é só isso. Esqueçam. A adrenacron é uma energia vermelha, ela tem cor, ela é encapsulada no astral e eles se alimentam disso, que é o seu medo, a competição, o orgulho, o ódio, tudo que você pode imaginar. Então, hoje,
esse governo mundial, porque não pode falar mais o nome, né? Sim. Por que será que não pode falar mais, né? Pois. Eles controlam tudo para que você se perca, para que você se torne competitivo, para que você se torne invejoso, maldoso, fofoqueiro. Não sei se essa palavra que usa aí no Brasil, que fica falando um mal do outro. Enfim, é isso que esses alienígenas negativos fazem, e os arcturianos vieram tentar salvar algumas consciências. Tá? É isso que nós fazemos aqui também. Eu tento fazer aqui com o meu podcast, e a Carmen faz no seu trabalho, e eu também tento fazer isso, porque sabemos que ao despertar da consciência já não vamos estar a alimentar essas pessoas, esses seres, não é? Já vamos a lutar contra, e é o mínimo que devemos fazer. Estamos aqui para isso mesmo. Sim, porque é assim, olha, como que sai da Matrix? Não tem, porque a gente vive na sobrevivência. Então você usa a Matrix, porém você não participa da Matrix. Exato. Porque a tua consciência é de quinta dimensão, a sua consciência é mais elevada, ela é mais luz, ela é mais da unicidade, ela é de você querer ajudar, de você querer colaborar, não de tirar para se beneficiar, tá? Então, você faz parte da Matrix, porém você não é a Matrix. Sim. Então, com isso, com as tuas atitudes, com a tua felicidade, porque as pessoas buscam plenitude, né? Então, com a sua plenitude, as pessoas falam, nossa, por que você é tão feliz ou não? E aí você mostra o teu estilo de vida, você conversa, né? Então, a gente tem que ser responsável por tudo que a gente fala, ver com quem você participa, o que você faz, né? Então, assim, dentro da espiritualidade tem muita corrupção também. Aqui no Brasil eu percebo isso. Muita gente orgulhosa, vaidosa e que tem inveja, quer destruir o seu trabalho porque você brilha mais, ou porque você é mais bonita, ou porque você é mais magra, enfim. A gente vê essas coisas, a gente vê muita barbaridade aqui no Brasil. Eu tenho muita obra minha espalhada, a obra que eu canalizei, que as pessoas copiam e se apoderam disso, não tem ética moral alguma. E criaram outros e outros cursos que não têm conexão alguma, é copy-paste, né? Por quê? Porque são pessoas que ainda estão vibrando no umbral. Não conseguiram entender que a espiritualidade ela vem para somar, não para subtrair. Sim. Enfim, então, quando eles me mostraram a escuridão dentro da própria rede cristalina, é isso. É a espiritualidade sendo invadida por magos negros que se dizem da luz. E hoje a gente vê muito absurdo. A gente vê muita coisa horrível dentro da espiritualidade, pessoas horríveis. Cara, nas previsões para o futuro que vamos vendo também, quando temos o nosso próprio desenvolvimento pessoal, não é? Ouvimos muitas teorias do que possa vir a acontecer no futuro, apocalipse, a vinda dos seres extraterrestres, flash solares, não é? Planetas como Nibiru, portanto, há muita coisa que se fala. Dentro daquilo que você acredita, ou que possam ter passado, como é que vê os próximos anos para a humanidade? Olha, a gente está num... É assim, tem muito espiritualista aqui no Brasil que fala que não existe mais umbral, que todo mundo já foi recolhido. É mentira. O negócio está pior, tá? As pessoas estão andando contramão faz tempo. Não tem índole, não tem caráter, não tem respeito. Hoje, o ser humano ele quer impor aquilo que ele é para aquele que não aceita. Então, as guerras acontecem quando você não respeita as adversidades. E a guerra não é só de um planeta contra o outro, é de uma pessoa contra a outra, né? Então, hoje a gente vê as pessoas querendo se impor, usando racismo em todos os sentidos, não como uma coisa positiva. Vamos combater o racismo. Não, eles estão sendo muito mais racistas, muito mais preconceituosos, estabelecendo regras na nossa sociedade, né? E atropelando a religião, atropelando as crenças, atropelando tudo que você pode imaginar. A gente viu isso na abertura da Copa. Sim. Então, assim, eu não sou contra, jamais, a escolha e a opção sexual de cada pessoa. Cada um faz o que quer. E claro, tudo tá perfeito. Agora, você invadir uma parte religiosa e atacá-la da maneira como foi atacado... Porque estava cheio de simbologia aquilo ali. Claro, eles fazem aquilo propriamente para nos separar, não é? Fazem mesmo para nos pôr uns contra os outros. Eles fazem disso propositadamente.
Isso, e simbologias satânicas, né? Agora, vamos ver se eles fazem isso com o pessoal lá que usa aqueles turbantes, né? Os árabes, Sim, sim. os muçulmanos. Eles vão levar bomba, não vão Sim. aceitar. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Hoje, a gente vê a política no mundo todo sendo massacrada por essa forja, por essa galera muito negativa, comendo o cérebro das pessoas, emburrecendo. A gente vê isso nas redes sociais. Então, assim, eu vou muito mais além do que você está me falando. Hoje a gente tem uma questão que se chama inteligência artificial, que ela não é da luz e nunca vai ser da luz. Ela veio de outros planetas negativos, né? Viajando no tempo e trazendo informação de alienação. Você só vai acreditar naquilo que você está vendo na rede social. O resto do universo não existe. Então você vai emburrecer e vai ser controlado por isso. Exatamente. Vai comer teu cérebro. Então, enquanto as pessoas não conseguirem sair dessas ilusões, porque só vai mudando a agenda. Hoje nós estamos reféns da inteligência artificial. Hoje nós estamos refém do grafeno, que vem através da água, do ar, e que essa nanopartícula não é negativa, porém eles usam para o negativo, para o controle. Então, hoje a agenda é inteligência artificial. Não achem que é isso, aquilo. É isso. É o controle do controle do controle. Então, você vai perder o seu livre-arbítrio, porque você vai raciocinar em cima daquilo que eles vão impor para você acreditar que é uma verdade única. Cara, está você a falar, será possível dar um exemplo de alguma tecnologia que eles conseguem nos introduzir dentro do nosso corpo e através de frequências e de antenas G e 6G nos fazerem sentir e pensar coisas que não são nossas e que não queremos? Eu vou te falar uma coisa, não é de agora. É desde 2012 que qualquer equipamento eletrônico que você tem dentro da sua casa, as informações eram passadas através de satélites e através da frequência invertida, que é da HAARP. Sim. Então eles falavam, vamos todo mundo tomar Coca-Cola. Todo mundo acordava com vontade de tomar Coca-Cola. Vamos todo mundo hoje ficar de mau humor, um bater no outro. Vai todo mundo bater um no outro. Sim, sim. Então isso não é de agora, isso é desde 2012. Hoje se intensificou porque existem outras nanopartículas espiãs, sugadoras, tá? Que bloqueiam os teus chakras para que você não receba os flashes solares de informação, de formatação para o seu DNA. E essa formatação ela está sendo feita, porém a tua consciência não alcança porque está bloqueado através dessas tecnologias, que são chips. Esses chemtrails, os rastros químicos que os aviões deixam, também está a ser usado para isso, para obstruir os fótons, as luzes solares que nos faziam evoluir a consciência, não é? E eles sabem apagar o sol. Esse grupo que controla o mundo está ao fim e ao cabo a esconder o sol de nós, não é? Isso. Há uma coisa, cara, não sei se já ouviu falar, que na internet se fala muito também de um segundo sol, ou seja, que eles estão a substituir o sol. Também já ouviu falar sobre isso ou não? Meu amor, não tem só um sol, tem mais de 1 milhão de sóis. A gente enxerga um sol, mas tem outro sol rosa atrás do nosso sol, que não é o sol negro que a Maria Pereira Linda escreve, né? Também conheço a Maria Pereira, também já ouvi falar. Nós não conseguimos conceber porque ele é etérico, mas existe um sol central que é o fundo da galáxia, né? Sim. Então Sim. é ele que joga toda a informação para viajar. Nós estamos aqui, ó, da espiral a gente está aqui. Quem está mais próximo ao Sol galáctico, ao centro, ao Sol central, está muito mais evoluído. Nós estamos aqui na periferia. O que vai acontecer? Vai ter esse ápice de transição, que vai ser mais ou menos em 2050. E aí, claro que vai ter que desencarnar muita gente. Os que não conseguiram evoluir não vão voltar para a Terra mais. Por isso que acabou a roda kármica. Eles vão para planetas inferiores, dinossáuricos, o que for, porque é a consciência deles. Tiveram toda a chance do universo para evoluir, não quiseram evoluir. E aí, os que conseguiram evoluir podem reencarnar neste planeta que vai ser da Era de Ouro.
Ok, sim, Tá? confirmo. E aí vai ser um outro DNA, vai ser uma outra consciência, não vai ter mais moeda de trabalho, que hoje a gente trabalha por dinheiro para você poder comprar e ter sua liberdade hoje. Não. Vai ser Sim, uma outra questão, né? Vai ser uma outra situação. sim. Então, aqueles que ainda ficaram presos também na terceira dimensão vão para planetas de terceira dimensão continuar tentando evoluir. Claro, Porque é eu tudo queria dar a oportunidade para vocês. cara, diga uma coisa, portanto, para quem assim não acredita nos seres extraterrestres, e nas nossas conversas com os amigos, não é? Às vezes falamos nisso, e eles dizem sempre, se eles estivessem aí, eles não faziam nada, porque é que eles não nos ajudam? Porque é que eles não intervêm, não é? E essa pergunta que eu queria fazer à Karen também. Claro, essa pergunta é muito boa. O que acontece? Quando você encarna aqui nessa terceira dimensão ou qualquer outro planeta de outras dimensões, existe uma lei, como eu falei, a lei cósmica. E depois tem a lei galáctica, a lei planetária. A lei planetária é a nossa, tá? O Criador que tudo é, se colocou você nessa dimensão, é porque você precisa aprender certas coisas para você poder crescer espiritualmente. Então, um ser mais elevado, não somente os galácticos, tá? Eu não falo de extraterrestre, eu falo dos galácticos. A gente pode também pegar seres universalistas, como a Grande Fraternidade Branca, que são abaixo dos galácticos, porque eles escolheram ficar na crosta entre terceira e quinta dimensão para nos auxiliar, mas eles não podem pegar e falar, olha, Karen, não vira para a direita porque você vai bater o seu carro. Porque eu preciso bater o carro para eu aprender muitas coisas. Eles não podem fazer a nossa lição de casa. Então, uma coisa que é incorrompível é o nosso livre-arbítrio. Porém, o livre-arbítrio é controlado, porque a inteligência artificial ela controla a sua consciência. Você tem as suas escolhas através daquele pequeno pedacinho. Vou dar um exemplo para vocês. Sim. O peixinho que mora dentro do aquário. Ele não sabe que ele está dentro de um quarto, que esse quarto está dentro de uma casa, que essa casa está dentro de uma rua, que essa rua está dentro de um bairro, que esse bairro está dentro do planeta Terra, que o planeta Terra está no cosmos. Ele só consegue enxergar o aquário. Exatamente. É como nós. É como nós. A Karen, nas suas viagens astrais, já visitou esses planetas como Arturus, por exemplo? Já visitou? Fala-nos um Então, eu pouco. ia muito. Para Arcturus eu nunca fui. Eu só fui para uma nave arcturiana que se chama Atenas, segundo o livro do David Miller. Por isso que eu te falei. Esses nomes não recebi. Eu ia para a nave. Já teve várias situações que meu corpo etérico estava tão imundo que eu tinha que tirar minha roupa espiritual, e a roupa que você dorme, você também leva uma réplica, passar por uma névoa, ir para uma sonda e da sonda chegar lá na nave. E já teve que eu conseguir ir direto para a nave, porque tem muito a ver com as tuas atitudes, compreensões. Porque nós ainda estamos na ignorância neste planeta. Nós ainda somos primitivos. Por mais que você seja evoluído, um avatar, a gente já teve vários avatares que passaram aqui na Terra, ainda a gente tem a parte primitiva. Por isso que a gente está aqui. Entendeu? Então tem momentos que você está mais sutil, tem momentos que você está menos sutil. Eu já fui levada para bibliotecas intraterrenas da Grande Fraternidade Branca, para reuniões, eu já fui levada para a Lua, já fui levada para os anéis de Saturno, onde tem laboratórios draconianos reptilianos, onde eles fazem a clonagem dos seres humanos para drenar a energia deles. Os rancor, que são os feridos, me levaram, eu fiquei com muito medo, é tenebroso, entendeu? Eu já tive várias experiências que eles me mostraram para eu aprender como é que funciona. Ok. É realmente impressionante você está a dizer, quer dizer, que existem essas raças de extraterrestres mais negativas criam clones de nós próprios para poder usar como colheita, depois para colherem essas energias, usam-nos como uma plantação, não é, da energia. Eles, na realidade, eles jogam inputs negativos de dor, de bloqueios energéticos, para quando você está aqui no planeta Terra, você tenha sentido
sentimentos ruins, vontade de uma raiva que você não consegue entender, tá tudo bem, mas você sente raiva, um medo que vem do além, são pessoas clonadas. O motivo da clonagem, já perguntei e questionei os arcturianos, não me responderam, até hoje. Okay. Mas acontece que nestes tempos de transição planetária, não é? Como falámos há pouco, o próprio planeta está-se a aproximar de uma era em que essas energias que vão chegar à Terra vão impedir, não é? Com que esses seres continuem a fazer o que estão a fazer aqui na Terra. E é isso que está a passar, o que falámos há pouco, a tal transição planetária. Na realidade, vai chegar um momento que o planeta Terra não vai conceber mais certas frequências. Ainda não é esse momento, que ainda está negativo. Então, seres negativos vão ser retirados, porque não vibram na mesma frequência. O corpo físico vai morrer, ele vai ter que ser levado para a frequência dele. Então, vai começar a ficar só quem vibra na frequência crística, que são os animais, que são as plantas, que são eles os donos da Terra, não é a gente? Alguns seres humanos, sempre tem alguns remanescentes bons da luz, né? Sim. Diga uma coisa, cara. Há pouco também falou que existe a roda kármica, não é? Imaginamos que muitos de nós somos estrelares. Como disse, nós estamos aqui presos ou estamos como voluntários para ajudar os outros. E quando nós desencarnarmos, o que podemos fazer para não voltar a reencarnar? Então, os voluntários, infelizmente, quando eles chegam aqui na crosta, eles perdem a consciência, porém não as suas habilidades espirituais, porque a habilidade espiritual você nunca vai perder. A habilidade espiritual tem muito a ver com o teu nível de consciência também. Então, normalmente são pessoas mais amorosas, são pessoas que vieram para ajudar na saúde, na ciência, são pessoas que são benevolentes, não são mal, né? Vivem em situações negativas pelo resto da humanidade, porém eles sabem tirar de letra. Então você identifica muito bem um galáctico. Tem muita gente que confunde, né, melancolia, fraqueza, não querer se misturar com os humanos, quer só ficar com os cachorros, com os gatinhos. Esses não são galácticos. São pessoas que não aceitam a sua encarnação e não gostam dos humanos. Os galácticos não são assim. Os galácticos são aqueles que arregaçam a manga, trabalha, leva 10 tapas na cara e continua reto. Ok. É todos. É um pleiadiano, é um arcturiano, é um alfa centauro, que vieram para resgate. Só perderam a consciência que eles são. Porém, a personalidade é essa. Ok. Carol, diga-nos, fala-nos um pouco o que é a Federação Galáctica. Não entendi. O que é a Federação Galáctica? Existe a confederação e existe a federação. A federação são seres espirituais como os seres... A gente pode pegar Melquisedeque, Sananda, tá? Ashtar-Sheran é confederado, essa é federado. Tem até reptiliano federado de luz, tá? Então são mestres ascensos também. São raças que são desta dimensão, um pouco para a quinta, e que estão ajudando no desenvolvimento planetário. Okay. Tá? E eles também têm contato com os nossos governantes. Ok. Então, esses federados, eles fazem parte muito mais próximo da terceira dimensão, e eles também são próximos, porque eles já tiveram corpo físico. Eles optaram para ajudar a humanidade. Então, a gente pode falar de São Miguel Arcanjo, que é do primeiro raio, a gente pode falar de Saint Germain, Portia, Mestra Nada, todos são federados. Confederação Intergaláctica e Galáctica. A Confederação Galáctica já é o Ashtar-Sheran, com vários seres de várias raças deste quadrante galáctico cósmico. Ok. Sim. Existem seres, presta atenção, existem seres que a gente não tem conhecimento, que são de confederações galácticas. Sim. Aí a gente está falando de... eu não sei falar o nome, Abenadon, como é que é? Albadon, fala o nome. Voronondek. Da ordem Voronondek. Isso, Nebadon, essa galera aí. Nebadon, isso são galácticos. Então, seres que nunca vieram para esse quadrante galáctico. Eles só mandam os inputs para a Interconfederação receber a informação.
Ok, ok. Mas tem uma live no meu canal que eu explico todo esse processo para a galera entender. Eu gosto muito, é muito interessante. Realmente eu gosto muito de aprender esta parte. É isso. Então, ela deu bastante view, estava quase 5 mil. Das guerras, fala-nos um pouco das guerras de Orion. Olha, da Guerra de Orion eu não sei quase nada, nem me pergunte, porque eu não gosto. Eu sei que tem a ver com os Anunnakis, né? Os draconianos reptilianos, e tem a ver também com alguns quadrantes ali de alguns planetas. Mas quem manda bem mesmo, eu posso até falar o nome, porque são assuntos que não me interessam, tá? É o Rodrigo Romo. Ele fala muito bem sobre isso. Quem? Rodrigo Romo. Nunca li nada sobre a Guerra de Orion, tá? Nunca li nada, então eu sou ignorante. É que nem você perguntar para mim, política, entendo uma parte. Cara, para quem gosta e sente ligado aos seres galácticos e extraterrestres, qual é a melhor maneira para conseguir ver uma nave ou para conseguir ter um contacto extrafísico ou mesmo em sonhos? Tá, olha só. Quando eu entrei nesse grupo, né, do Mato Grosso do Sul, a gente fazia muita interação com as pessoas, a gente ia para pontos que tem esses portais, e ali a gente fazia festa, fogueira, se reunia. Só pela intenção, essa galera já sente a gente. Para você ter uma ideia, os arcturianos não veem a gente como físico, eles veem a gente como cor, a nossa frequência, tá? Sim. Então, normalmente, as naves que elas se plasmam na nossa dimensão, eles sabem quem quer fazer o avistamento. Então, o intuito não é ver, tem que ter uma causa para que eles apareçam. Então, às vezes eles aparecem só para falar, a gente está aqui com vocês. É uma comprovação, tá? Agora, tem que prestar mais atenção quando vocês vão dormir. As viagens astrais são muito mais potentes do que você estar num grupo de ufologia querendo ver nave. Sim, é como a Karen disse no início também, se calhar eles também têm que sentir que a pessoa quer um contacto para ajudar alguém, para contribuir, porque se for só por curiosidade também não se dão a isso, não é? Quando tem curiosidade, os curiosos, pelo incrível que pareça, conseguem acabar com a turma que tentou ter o contato. Pois. Tá? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Está lotado de extraterrestres entre a gente. Tá? Não acha que vocês têm que estar olhando para o céu? Olha para em volta que vocês vão entender. E agora, cara, os próprios seres humanos, não é? Estes grupos que nos controlam, como falámos, eles próprios também já têm esse contacto com os seres extraterrestres, não é? E têm essa tecnologia que muitas vezes um ser humano, ao ver uma nave, pensa que é um ser extraterrestre que está lá dentro, mas pode ser um humano que vai dentro da nave, não é? Existe, o que você falou está muito correto. Na realidade é assim, a gente tem as naves triangulares que muita gente vê, não é extraterrestre, ela é desse governo que quer comandar. Então, não sei se pode falar, eu parei de falar dessas coisas no meu canal porque eu tô pendurada, né? Então hoje eu tô falando. Eu não sei, aqui acho que no TikTok pode falar, né? Essa nave, ela é do governo. E aí tem humanos dentro, junto com extraterrestre, e eles gostam de sequestrar, contatado e abduzido para nos pesquisar. Porque a gente tem aqui direto com eles, é tudo telepático. Então, muitas vezes as pessoas acordam dentro dessas naves e vê, quando vocês verem a parede de tijolinho não, de azulejinho branco, essa nave não é nave extraterrestre. Agora, quando você vê cristal líquido, quando você vê uma cor branca, tipo como se fosse um holofote, ou paredes tipo alumínio, aí você está dentro de uma nave. Okay. E aí, não quer dizer que os seres que te pegaram são positivos. Pode ser eu não gosto dos Greys, porque eles não têm emoção.
Pois, Então, se eles te pegam, eles abrem você, não pergunta, posso fazer uma cirurgia em você para ver como é que é teu coração, teu fígado? Vão pois. lá e te abrem, dane-se. Você fica lá, entendeu? A abdução nunca é boa. Só que quando tem abdução, sempre tem um mentor junto com você, que eles podem até uma certa parte. Essas tecnologias entregadas ali na área Dulce, na área 51, são seres que a gente conhece como Grace, tá? Que entregam e fazem trocas. A gente te dá uma parte de tecnologia, mas a gente quer também pegar uma parte de uma humanidade aí para a gente pesquisar, porque o que eles pesquisam nosso? A emoção. A gente é uma raça que não deu certo. Nós temos emoção. E a nossa emoção é uma bomba atômica. Estou a perceber. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, a maioria deles são neutros. Sim, não tem emoção. Não tem emoção. Cara, diga uma coisa. Dentro do seu estudo, falamos já algumas vezes aqui em dimensões e seres galácticos, outros que vêm de uma dimensão mais alta. Até qual dimensão a Karen tem conhecimento da existência de seres superiores, não é? Olha, o Ilkael, eu não sei de que dimensão ele é, tá? Eu pergunto, ele nunca me respondeu. Ok. Tem coisas que eles não respondem. E não é igual espírito médio que você pergunta e ele responde quando ele quer. Não, eles não respondem porque eu não devo estar preparada para isso. Né? A gente quer classificar tudo, aqui a gente quer mensurar tudo para poder ter um entendimento. O que eu consegui entender de tudo isso, né, das minhas experiências? Que a gente tem que fluir. Então, existem seres de dimensões muito elevadas, existem seres de dimensões mais baixas, existem seres de dimensão umbralina. Okay. Então, você vai entrar em contato com todos. Não é porque você trabalha para a luz que você não vai ter contato com o umbralino. Vai ter sim, só que você não vai se misturar e vai acreditar nas zombarias que eles falam. Pois. Entendeu? Agora, você cria circuitos eletrônicos de proteção para que esses demônios, esses espíritos errantes não venham te atrapalhar. Não venham roubar a sua energia, não venham fazer coisas negativas. Aí você cria. Mas não quer dizer que você não vai ter contato. Vai ter sim. Porque é o que vibra na Terra, é o que você vibra, você faz parte da Terra, você é uma célula da Terra. Pois. Entendeu? Então as dimensões, elas não estão para fora. Esquece isso, elas estão para dentro. Então você só consegue acessar de acordo com dois movimentos aqui. Tua consciência e teu coração. Quanto mais ético-moral você tiver, mais bem você fizer, mais dimensões você abre e consegue se comunicar com esses irmãos. Estou a entender. Muito bom, muito bom. O próprio trabalho que a Karen faz com a sua mesa é para facilitar tudo isso também, não é? Para libertar os combates e para fazer limpeza, não é? Eu não tenho só uma obra, tá? Eu tenho outras obras que não tem nada a ver com o Arcturiano. Eu tenho uma obra que chama Stargate Sirius, que a gente trabalha com os discos solares que foram colocados aqui na América inteira, desde o Monte Shasta até a Antártida, que são informações galácticas para que a gente não esquecesse na época da Lemúria. Eu fiz parte dessa encarnação, por isso que eu tenho essa missão de trazer essa informação, né? E a gente trabalha com 17 códigos que eu recebi de Hélios e Vestas, que é para expansão de consciência e elevação da qualidade nossa, do nosso DNA. Okay. Então eu tenho também obras que trabalham com mindset, que consegue fazer com que você entenda que você tem que estar vibrando numa frequência emocional de luz mais evoluída. E essa daí é arcturiana. Eu tenho um trabalho que se chama Puxão Quântico, que ele não é galáctico. Ele não é galáctico, ele vem dos elfos. Dos elfos? Dos elementais. E ele trabalha com simbologias galácticas também, porque eles também fazem parte da questão que você perguntou, da federação. Ok, então, por exemplo, uma pessoa que queira recorrer aos serviços da Karen, chega à Karen, mas a Karen faz primeiro uma análise, não? E ele depois é que escolhe dentro das suas ferramentas o que é mais indicado para melhorar
a pessoa, não é? Tem várias ferramentas que vai usar. Sim, isso mesmo. Sim. Na realidade, eu não faço análise. O cliente, quando chega até mim, que é muito pouco que eu atendo, tá? Eu dou mais aula. Eu faço formações de alunos que depois vão atender. Mas, de vez em quando, eu atendo, tá? Quando você abre a conexão, você não abre somente para os galácticos, você abre para tudo. E é infinito. A espiritualidade, ela tem hierarquias. E elas são infinitas. E você vai sentir aquilo que você faz parte. Entende? Exatamente. Então, é infinito. Os nossos próprios mentores, os nossos próprios guias também vêm desse trabalho, não é? Também se juntam a essa egrégora e no mundo espiritual tudo trabalha para a cura, não é? E para o nosso melhor, não é? O mentor e o guia, ele também tem que evoluir igual você. Ele te ajuda aqui porque a gente é bebê desgovernado, e eles também têm que evoluir fazendo com que a gente faça a nossa lição de casa direitinho. Então eles também vão evoluir, eles também precisam evoluir. Muito obrigado, cara. Olha, só uma coisa que você queira dizer mais e deixarmos aqui. Eu agradeço imenso ter passado por aqui, passar esse conhecimento, não é? Eu sei que a Karen é muito ocupada, como disse, e eu agradeço-te imenso ter passado aqui no meu podcast do coração. Eu adoro estas conversas dos arturianos. Eu vou acompanhar a Karen para saber mais das histórias dos arturianos. Muita gratidão imensa. Eu que agradeço. O único que eu quero falar para vocês é o seguinte: como eu falo muito, há muitos anos sobre isso, eu já estou marcada e eles não gostam que eu fale. Então, as minhas redes sociais todas estão penduradas, tá? Eles tiraram o meu alcance, eles não querem que eu ajude. Então, eu entendi que eu não posso ir contra. Então, o que eu estou fazendo hoje para voltar a ter meu alcance de volta? Hoje eu estou dando várias aulinhas, bem sutis. Então, eu faço da Fraternidade Branca, falo dos Galácticos, do Voronandek, do Ashtar Sheran. Eu vou falando bem sutilmente, e esses papos que a gente conversou hoje eu não posso mais falar, porque senão eu vou perder meus canais e aí eu não vou poder me comunicar com vocês. Sim. Além de também ser perseguida pelos magos negros que ficam me denunciando, inventando história, então é complicado. Pois. Então, assim, o meu canal tá mais light, mas eu aconselho vocês a olharem meu canal 4 anos atrás, 3 anos, que vocês vão aprender muita coisa. Vou falar muita coisa ainda, não é? Até eu sair da pendura e falar em código com vocês, porque infelizmente já estou marcada. Claro. Bem, Karen, agradeço mais uma vez a si e agradeço também ao Wagner pelo domingo passado. São duas lives que eu vou guardar, vou colocá-las no YouTube e para mim é muito importante deixar lá estas conversas para as pessoas poderem também assistir. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e tudo bom para si. Muito obrigado. Gratidão, meu querido. Um beijo para vocês e gratidão. Com licença. Tchau. Tchau. Bom, obrigado a todos. Hoje teve que ser assim um bocadinho. O canal é Podcast Quântico no YouTube, onde as lives estão todas gravadas, não é? Aqui no TikTok é o Quântico Podcast, onde faço as lives à quarta-feira e ao domingo. Hoje uma live um pouco mais pequena, porque a própria convidada também é muito ocupada e lá é domingo, não é? Mas as lives têm sempre entre 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia e estão gravadas no YouTube para quem quiser assistir. Hoje falámos dos arturianos com Karen Rodrigues, falámos das mesas de cura que ela faz. Portanto, sigam o canal no YouTube, onde as lives estão sempre gravadas para poderem assistir mais tarde. Pode escrever, por favor. Sim, vou pedir à minha moderadora se puder escrever Podcast Quântico. Procuro no YouTube, ou então se me seguirem aqui no TikTok, no meu perfil do TikTok, também tem o link que, se vocês carregarem lá onde diz YouTube, vai parar ao YouTube, lá ao canal, e depois subscrevem, não é? Este foi o Podcast Quântico número 20. Nada, eu é que agradeço, Micaela Barroso, Micaela Barroso. Eu é que agradeço estares aqui e teres participado aqui no podcast e assistido. E gratidão a todos por terem estado aqui hoje. Na próxima quarta-feira, às 8 da noite em Portugal e às 16 do Brasil, vamos receber o Nuno Farias. Gratidão por tudo, então. O Nuno Farias, que vamos falar da reencarnação e ressurreição. Vamos falar também da visão da Igreja perante
estes dois temas, não é? E perante o mundo espiritual também, e vamos falar um pouco de tudo, com o Nuno Farias, Arcanjo Miguel, quarta-feira, dia 31, às 8 horas, ok? Dia 7 de agosto temos Otávio Reis com os Anunnaki, essa raça de seres extraterrestres que dizem que chegou à Terra há milhares de anos e que alterou o nosso ADN, nos tornou mais burros, não é? Ou seja, tornou-nos para nos escravizar, ok? Para sermos trabalhadores, para tirarmos o ouro para eles. Isso é Otávio Reis, dia 7 de agosto, uma quarta-feira também, às 8 horas, ok? Já sabem, as lives estão gravadas sobre a Garta também. Vamos um dia falar sobre a Garta, uma cidade interterrena, não é? Portanto, gratidão a todos por hoje, já chega. Sigam o podcast Quântico para terem o autoconhecimento e o despertar da consciência. Gratidão a todos, até à próxima.